Hoje eu tô de folga. Oba. E ele é com o Alessandro Torres. O Alessandro saiu lá de Fortaleza e foi para a cidade histórica de Ouro Preto, que fica em Minas Gerais. Bom, logo de cara, o Alessandro se surpreendeu, né? Com a arquitetura das casas, dos prédios, são belíssimos. Subiu e desceu ladeiras, visitando museus e igrejas. Cansa. Aí o passeio terminou com uma viagem de trem até Mariana, que é uma cidade vizinha a Ouro Preto, também uma cidade histórica. Eu sempre quis conhecer Ouro Preto. Levei pouco mais de 1h30 de viagem, partindo de Belo Horizonte, e lá estava ela, encravada nas montanhas. Quando o carro entrou na cidade, as ruas estreitas pareciam me conduzir a um túnel do tempo e desembarquei no século XVIII. Logo na chegada, a gente se depara com a Praça Tiradentes, o ponto mais famoso da cidade. Aqui nesse monumento onde ficou exposta a cabeça do líder da Inconfidência Mineira, Joaquim José da Silva Xavier. E agora eu vou pegar o meu roteirinho aqui e vou escolher os pontos que eu vou visitar primeiro. Museu da Inconfidência. Quem gosta de história como eu pode passar horas admirando o acervo de objetos usados pelos índios, portugueses, escravos. Os túmulos dos inconfidentes que sonhavam com o Brasil independente de Portugal estão aqui. Do mais conhecido deles, Tiradentes, tem objetos pessoais, a sentença da rainha de Portugal que o condenou à morte e as traves usadas na forca. Até esta parte do prédio onde havia uma cadeia conta muito do que aconteceu aqui. Que a gente imagine o sofrimento que as pessoas passaram aqui, naquela época, como foram condenados. Quase toda a rua tem casarios antigos que são obrigatoriamente preservados. O Museu do Oratório me leva a pensar na relação da fé com a riqueza da época. Quase todo mundo tinha um destes em casa, mas quanta diferença entre o oratório do pobre e o do rico. Na visita entre um museu e outro, você pode vir até este parque chamado Vale dos Contos. Ele fica bem no meio da cidade e ainda mantém a mata preservada, inclusive com corredeiras. Esse aqui foi o segundo jardim botânico do Brasil e é um espaço ideal para quem percorre tantas ladeiras entre uma visitação e outra, poder relaxar e contemplar a natureza aqui. Difícil é escolher uma das igrejas bicentenárias para visitar. Vou logo na de São Francisco de Assis. Bem em frente à feirinha de artesanato, ela reúne as obras de Aleijadinho no altar e a pintura de Mestre Ataíde no teto, que parece nos levar até o céu. Eu fiquei curioso para saber de onde veio o ouro que ornamenta as igrejas, então vou até a mina de Santa Rita, uma das primeiras de Minas Gerais. Com jeito próprio, o guia Jefferson me dá a maior aula de história que já tive. Tente imaginar que para cada 1000 quilos de rocha, em torno de 12 gramas de ouro. E nas argilas, onde estava mais concentrado, é chamado de veia. E um dito popular, acertei, deu na veia. Esse é o momento da exploração da mina em que o Jefferson convida os visitantes a sentirem exatamente o que os escravos sentiam. A gente está aqui com a luz do nosso equipamento, por isso eu vou pedir agora para o nosso repórter cinematográfico, Leandro Máximo, desligar as luzes, porque aí os visitantes percebem como é que os escravos ficavam 12, 15 horas por dia, só assim, à luz de candeeiro, numa posição extremamente desconfortável, num lugar totalmente fechado, úmido, e aí quem chega aqui vai levar essa sensação realmente para o resto da vida como uma memória de um dos capítulos mais cruéis da história da humanidade, que foi a escravidão. Chegando a hora de me despedir de Ouro Preto, experimento um percurso de trem que foi projetado por Henrique Dumont, pai de Santos Dumont, e inaugurado por Dom Pedro II. O passeio de 1 hora leva à também cidade histórica de Mariana. Do vagão panorâmico, contemplamos montanhas, cachoeiras, rios e entramos nos túneis construídos no final do século XIX. A gente está na metade do percurso, que é o trecho em maior declive, com mais curvas e à beira de um vale. Já com Mata Atlântica, a gente percebe a diferença na vegetação. Para nós turistas, fica a sensação de que a viagem fica mais bonita à medida que o trem avança. Na chegada a Mariana, eu completo esta jornada ao passado que experimentei nestes meus dias de Minas Gerais.
Essa viagem pelas cidades históricas, todos os brasileiros tinham que fazer, né? Para conhecer mais da nossa história. Eu só fiz quando eu tinha ali uns 14, 15 anos com a escola. Eu adoraria voltar para lá, tem muito que aprender. Delícia, né? E em Minas é um passeio bem tranquilo para você fazer com a sua família, com bastante... Eu acho que em um dia você não consegue conhecer todas as igrejas e todos os museus que existem, né? É sensacional, é uma aula de história, né? A céu aberto. Na nossa página na internet você vê os bastidores dessa viagem a Ouro Preto.